Olá, Mato Grosso tem agora uma novidade. As empresas podem fazer a cobrança de dívidas em atraso por meio do protesto em cartório de graça, sem pagar nada pelos emolumentos. Nós vamos conversar sobre este assunto com a presidente do Instituto de Protesto, Velenice Dias de Almeida e Lima. Obrigada pela sua presença novamente aqui na Rede TV. Velenice, conta já pra gente aí como é que é essa situação para as empresas. Como que as empresas podem protestar sem pagar esses emolumentos? Certo, eu que agradeço. As empresas, todos os títulos que elas tiverem que não foram pagos no vencimento, de 13 de março de 2018 para cá, eles podem ser protestados sem nenhum custo para o credor apresentante. De que forma? Ele pode comparecer no próprio cartório de protesto. Nós somos 79 no estado, então dependendo do título, da praça de pagamento, ele pode comparecer no cartório. Mas há uma forma mais fácil, mais célere, mais moderna de fazer isso, que é encaminhar por meio da nossa plataforma, da nossa central de remessa eletrônica. Então, por meio do Instituto de Protesto, que ele representa todos esses 79 cartórios, pode ser feito um convênio com essa empresa. O Instituto dá o treinamento para usar a plataforma, que é muito simples de usar, interativa, autointuitiva, e a própria empresa, a equipe dela, insere aqueles títulos e encaminha os arquivos para o Instituto, e o Instituto encaminha para os cartórios. Então, todos esses títulos vencidos a partir de 13 de março para cá, não terá que ser adiantado nenhum tipo de taxa de cartório. Então, na verdade, para encaminhar por meio do Instituto, ele não precisa levar nenhum documento, é tudo eletrônico? Como é que funciona esse encaminhamento? Certo. Tem os títulos que, por lei, são permitidos que sejam encaminhados sem o documento anexo. Então, a duplicata mercantil por indicação, duplicata de serviço por indicação, a cédula bancária por indicação também, são documentos que podem ser encaminhados eletronicamente. Então, vai os dados principais daquele título e aí encaminha-se o arquivo para os cartórios. E recentemente também entrou em vigor aqui no Mato Grosso um provimento, mas aí não direcionado para as empresas, permitindo que os títulos públicos sejam encaminhados por indicação também. Então, no caso do título público, também não será necessário encaminhar a certidão de dívida ativa, só os dados principais dela. Dá um exemplo para a gente, o que são esses títulos públicos que podem? Certo. Se tem um imposto que não foi pago, um IPTU, um IPVA, o Estado, se for o IPVA, por exemplo, no caso do IPVA, o IPTU, no caso do município, ele inscreve aquela dívida na dívida ativa, tem todo o procedimento. Se mesmo assim ele não tiver êxito em receber, ele extrai uma certidão daquela dívida, que é a certidão de dívida ativa. E essa certidão é encaminhada para o cartório de protesto do domicílio do devedor. Então, antes desse provimento, que permite agora por indicação, era necessário que alguns documentos acompanhassem esse envio. A própria certidão, planilha de cálculo, vários documentos. Hoje só os dados básicos, devedor, credor, o valor da dívida e o número do processo administrativo, porque o procedimento do protesto, ele é todo estipulado em lei e ele se preocupa tanto com o credor quanto com o devedor. Então, é obrigatório ir o número do processo administrativo, porque é uma forma do devedor verificar a legalidade daquela dívida, a origem daquela dívida. Então, pensando no devedor, é que vai também o número do processo. Bom, antes da gente falar um pouco mais da questão dos órgãos públicos cobrarem pelo protesto, eu queria voltar para a situação das empresas, né? Você falou dessa data, 13 de março de 2018, as empresas que tiverem, né, essas dívidas que não foram quitadas podem fazer o protesto sem pagar os emolumentos. Por que essa data? Porque o protesto ele é regido por uma lei federal e pelas normas locais editadas pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Então, agora em março, foi editado um provimento permitindo que esses emolumentos, que são as taxas dos cartórios de protesto, fossem postergados. Ou seja,
quando o credor apresenta um título para protesto, ele não tem que adiantar essas custas como com os títulos que venceram antes de 13 de março. Então, essa é uma nova forma de tratar o protesto no estado de Mato Grosso. Só tem esse procedimento em São Paulo, desde 2001, e agora no Mato Grosso, desde março de 2018. E qualquer empresa, independente de tamanho, ela pode utilizar o protesto para fazer essas cobranças? Com certeza. Pode ser uma empresa de grande porte, pode ser uma microempresa, pode ser uma ERELI, qualquer empresa pode utilizar esse tipo de procedimento. Pessoas físicas também podem utilizar do protesto dessa forma, um protesto gratuito. E pessoas físicas, então assim, se eu tenho um contrato com alguém, de repente essa pessoa não me paga, eu posso protestá-la, é isso? Sim, é isso. Você, credora, pode protestar aquele contrato, porque o protesto é protesto de títulos e documentos de dívida. Então, o contrato como documento de dívida, ou em alguns casos é até um título executivo extrajudicial, ele pode ser protestado. E o que é interessante também, que às vezes ele é parcialmente pago. Pode ser feito o protesto também pelo saldo devedor. Faz-se uma planilha demonstrando a evolução daquela dívida de acordo com o contrato, e aí esse título é encaminhado para o cartório de protesto, que vai intimar o devedor, e o devedor vai ter a oportunidade de procurar o credor, negociar aquela dívida. Ele pode comparecer, ele tem um prazo de 3 dias para comparecer no cartório de protesto e fazer o pagamento. Se isso ocorrer, e ocorre em mais de 60% dos títulos nesses 3 dias, aí nós, cartórios de protesto, repassamos o dinheiro para o credor. Mas se não ocorrer também, ele dá essa oportunidade do credor negociar, do devedor negociar com o credor, né, parcelar a dívida e tal. Que outros documentos podem ser protestados? Que você falou, a gente falou aí de um contrato, né, falou de duplicata, mercantil, muita gente nem sabe o que é, mas tem outros tipos de documentos que são mais comuns, assim, num condomínio pode ser também cobrada, por exemplo, quem está inadimplente? Pode sim. No caso das empresas, o título que nós percebemos que mais de 80% que chegam nos cartórios são as duplicatas mercantis, porque o empresário, sempre que ele fizer uma venda a prazo, então ele pode extrair as duplicatas daquelas faturas, né? Ou também uma prestadora de serviço, prestou serviço, pode ser extraída a duplicata de serviço por indicação. Então nós temos muito esses títulos para protesto, mas pode ser um contrato, pode ser uma nota promissória, a nota promissória, o cheque, letra de câmbio. E da mesma forma que o contrato, a nota promissória, por exemplo, ela foi parcialmente cumprida, pode ser feito o protesto pelo saldo também. E uma coisa muito que o empresário tem um ganho muito grande também, é que o protesto ele interrompe o prazo prescricional. Então, interrompe e volta a contar novamente. Se uma nota promissória, prazo prescricional, me parece que são de 3 anos, faltam 2 meses para encerrar os 3 anos. Se ele protestar hoje, encaminhar para protesto, primeiro que a chance dele receber aquela dívida é bem alta. Maior. Se não ocorrer esse pagamento, ela interrompe, então ele ganha mais 3 anos. E isso só pode ocorrer uma vez, de acordo com o Código Civil. Mas já são mais 3 anos que ele tem aquela dívida, aquele título, né, fora da prescrição. É isso para ele, por exemplo, cobrar na justiça, se ele quiser. Para ele entrar com execução, exatamente, para entrar com processo judicial, se necessário. O protesto, por exemplo, nesse caso, né, o empresário ele foi lá, ele protestou, o devedor não pagou, e aí ele conseguiu esse prazo a mais, né, de prescrição. Aquele protesto ele pode ser servido, por exemplo, como prova para ele então decide entrar com uma execução judicial. Certo. Ele pode ser servido como uma prova de que ele tentou essa cobrança? Pode sim. Porque quando não há o pagamento e o título é protestado, pela lei também, o credor ele recebe um instrumento de protesto, que é a prova que ele procurou, né, receber aquela dívida. O devedor ocorreu a mora do devedor, está comprovado ali pelo protesto, interrompeu o prazo, então são vários benefícios que ele tem com isso. No caso das duplicatas mercantis por indicação, por exemplo, será suficiente o instrumento de protesto para ele entrar com processo de execução. Quem paga, então, os emolumentos que as empresas agora estão isentas a pagar? Certo. Os cartórios?
quem paga é o devedor. Qual o entendimento do STJ? Que quem é o responsável pelo pagamento é quem deu causa ao inadimplemento. Então, antes desse procedimento, dessa autorização, o credor tinha que antecipar esses valores. E aí, quando nós recebíamos, devolvíamos o valor para o credor. Hoje, todos os títulos públicos, privados, o credor não necessita antecipar essas taxas de cartório. E aí, no momento que o devedor comparece no cartório para fazer o pagamento, na verdade, ele não precisa nem comparecer no cartório, porque ele recebe em quase todos os 79 cartórios de protesto um boleto bancário. Então, ele pode utilizar das várias ferramentas disponíveis para fazer esse pagamento, né? Dependendo da localidade, da preferência dele. Então, nesse momento é que ele arcará com essas despesas de protesto, do protesto. Então, agora falando pelo devedor, digamos que a pessoa, porque existem situações diferentes, né? Uma pessoa esqueceu de pagar a dívida, realmente ela deve, né? E ela tem que fazer esse pagamento, enfim. Mas quando, por exemplo, a pessoa ela já pagou e aí aquela cobrança é indevida, o que acontece? Como é que ela tem que fazer? Então, como eu disse, o procedimento do protesto ele foi pensado no credor e no devedor e no credor. Então, ele não é surpreendido, ele é intimado. É diferente dele chegar, for fazer um financiamento bancário e tem lá uma restrição. Isso não ocorre no protesto, porque ele é intimado e aí, pela lei, ele tem um prazo de 3 dias para fazer esse pagamento em cartório. Então, durante esse tríodo legal, se esse protesto for indevido, há tempo hábil de procurar o credor para que o credor faça a retirada, porque ele pode fazer a retirada desse protesto antes do título ser protestado. Ou ele, se for devido, ele pode parcelar com o credor, tem várias opções. Ou até mesmo ele pode sustar judicialmente esse título. Uma liminar de sustação de protesto. Então, nesse prazo aí, é como se ele recebesse um aviso: olha, você vai ser protestado, ainda não é feito o protesto, para ele poder ter esse tempo ou de pagar ou de contestar essa cobrança. Exatamente. Recebe primeiro uma intimação. Olha, chegou no cartório de protesto um título desse valor, que o vencimento em tal data, tal. E nesse momento ele ainda não está protestado. Ele tem a opção, a oportunidade de fazer o pagamento desse título, se for devido, ou tomar essas medidas para evitar aquele protesto. Porque uma vez protestado, esse título fica registrado, esse protesto, e ele só será cancelado quando o credor autorizar o cancelamento. Então pode ficar, enquanto não for resolvida a dívida, ele vai ficar com essa restrição no protesto. Então agora, aproveitando esse gancho, a pessoa pagou, realmente era devido, pagou, né? O que acontece? Como é que acontece para ser cancelado esse protesto? Você falou que o credor tem que autorizar, né? Sim. E isso como é feito? Qual é o procedimento? Na verdade, durante pesquisas que foram realizadas para melhorar o protesto para todos, nós percebemos que um grande problema que nós tínhamos era a questão do cancelamento do protesto. Havia reclamações de que era burocrático, era demorado, era complicado e não era padronizado. Um tabelião exigia reconhecimento de firma do credor, por exemplo, na carta de anuência, que nada mais era a carta concordando com aquele cancelamento, exigia reconhecimento de firma por verdadeiro, outros só por semelhança. Então, alguns exigiam a cópia do contrato social e todas as alterações. Não tinha uma padronização. E aí, nós hoje temos uma ferramenta fantástica à disposição dessas partes envolvidas, que é o cancelamento eletrônico. Então, não precisa mais a carta de anuência física, não precisa reconhecimento de firma, lógico, não precisa utilizar do correio, que às vezes era encaminhado para um cartório lá em Colniz ou lá em Vila Rica, onde fosse. E isso também demorava, envolvia correios. Hoje, tudo isso é feito por meio do cancelamento eletrônico, só é necessário o certificado digital do credor. Então, ele preenche os dados do título eletronicamente, já é um formulário padronizado no endereço eletrônico, e com certificado digital ele autoriza esse cancelamento. Isso chega no cartório de protesto,
o tabelião confere, se tiver tudo ok, com o certificado digital dele também ele já faz o cancelamento. Só Então, que quer dizer, se o credor estiver longe, estiver viajando, ele pode fazer isso daí também de onde ele estiver? De onde ele estiver, ele pode fazer. Já tivemos cancelamentos, logo que foi implantado o cancelamento eletrônico, pessoas no Rio Grande do Sul que fizeram, elogiaram, porque foi rápido. Então, é muito rápido e tranquilo de fazer esse cancelamento eletrônico. A gente também começou a falar rapidamente da questão das cobranças pelos órgãos públicos, né? Certo. Uma situação que tem acontecido muito aqui no Estado. A Procuradoria-Geral do Estado tem feito as cobranças, né? Dos impostos aí, IPVA, alguns impostos ICMS, se eu não me engano, são impostos estaduais, né? Pelo protesto. Como é que está essa... Vocês têm um convênio com a PGE, né? Como é que está essa questão da Procuradoria-Geral do Estado? Na verdade, a possibilidade de protestar os títulos públicos, as CDAs, ela desde 2007 ela está normatizada, está autorizada no estado de Mato Grosso. Porém, com a implantação da plataforma, podendo mandar isso de forma eletrônica, então cresceu muito o número de envio de títulos. E aí o índice de recebimento foi muito bom, então isso também aumentou, estimulou os entes públicos a encaminharem. Então é feito tudo isso de forma eletrônica, também o devedor é intimado da mesma forma, mas o que ocorre às vezes? Às vezes o cidadão comprou um carro, e aí depois ele vende aquele carro para um terceiro e não foi feita a transferência no Detran. Então aquele carro já está com outra pessoa, por exemplo, e o protesto vem para ele, porque está ainda no nome dele. Então temos algumas situações assim que têm causado algumas dificuldades para o devedor. Qual é a orientação que o Instituto dá? Nós estamos lá na PGE, tem um guichê do Instituto de Protesto, então ali pode ser feito o cancelamento de qualquer CDA que tramitou em qualquer um dos 79 cartórios de protesto. Então, só que o que ocorre? Nós estamos ali para facilitar a vida do cidadão. Ele não precisará ir até o cartório de protesto, não precisará usar o correio para mandar qualquer documento. Tudo vai ser resolvido ali. Mas ele tem que lembrar, ele tem que sair ciente que na hora que ele termina que é feito todo o atendimento ali, ele resolveu a vida dele no estado, por exemplo, e aí ele vem ali e resolve a vida dele no cartório também. Mas ainda transcorre um prazo até o cancelamento daquele protesto, porque o tabelião ele fica preso, vinculado a uma autorização do Estado. Então, somente quando a PGE autorizar, é que ele vai poder fazer o cancelamento. Então não é automático. Não é automático. Há essa comodidade, porque ele não precisa se dirigir ao cartório, resolve ali, só que é necessário esperar esse prazo, que nós dependemos da PGE autorizar aquele cancelamento. Bom, a gente já tem acho que quase 20 minutos de entrevista, a gente já precisa encerrar. O que você considera assim, importante, então, para deixar como informação, como que as pessoas podem procurar o Instituto, as empresas, para firmar convênio ou para tirar dúvidas quanto a essa questão do protesto? Às vezes o próprio devedor recebia, não sei o que eu faço, eu já paguei. Tem uma forma de buscar o Instituto para tirar essas dúvidas? Sim, o Instituto ele fica em Cuiabá, porque ele representa todos, então por uma questão de logística ele fica aqui em Cuiabá. O telefone do Instituto é 621-3046. E temos o nosso endereço eletrônico também, que é www.ieptbmt.org.br. Lá no Instituto tem toda uma estrutura preparada para dar esse suporte para as partes. Então, qualquer dúvida, tem o Fale Conosco, então pode ligar. Tem todo o pessoal, tem uma equipe já treinada, preparada para os títulos públicos e tem uma equipe preparada, treinada para os títulos privados. E nós temos também um setor comercial, que vai dar todo o treinamento, vai tirar as dúvidas, todo o suporte, todo o acompanhamento, desde o momento que o título entra no cartório até o cancelamento final. E também para firmar novos convênios. Tá ótimo, obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Nós conversamos hoje com Velenice Dias de Almeida e Lima, é presidente do Instituto de Protesto de Mato Grosso, falando um pouco aí sobre o protesto
que agora é gratuito para as empresas, né? As empresas que quiserem cobrar suas dívidas em atraso podem utilizar o protesto nos cartórios, que é uma forma administrativa extrajudicial de cobrança, né, de receber aí esses valores, sem precisar adiantar pagar os emolumentos nos cartórios. Esses emolumentos agora, conforme ela explicou, passam a ser feitos esses pagamentos pelo devedor, e aí nós trouxemos aí algumas informações e orientações também. De repente você recebeu aí uma dívida, né, uma intimação para você pagar aí alguma dívida, se você já pagou, o que você deve fazer. Essa entrevista ela fica disponível lá no site, no RD News, no destaque do RDTV, no nosso novo canal, no nosso novo endereço de site, rdtv.com.br, no canal do YouTube também. Eu vou só aqui repetir o telefone do Instituto de Protesto, se você tiver mais dúvidas e quiser buscar aí esse instituto. 3621-3046, 3621-3046. O site que a Velinice citou aqui é o ieptb.mt.org.br, está aqui na telinha. Tem um endereço novo também na internet, protestomt.com também. Se você achar muito difícil, pode entrar, protestomt.com, e buscar informações sobre convênio, sobre, enfim, todas as dúvidas possíveis. A gente agradece a sua audiência e peço que você vá lá, curta, compartilhe a nossa entrevista e até a próxima.